Boa noite. Vamos lá começar então continuar o estudo, né? Estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Você que está aí na rede social, bem-vindo também. Nós começamos o capítulo 9, estamos falando da conversão do apóstolo Paulo, né? Nós paramos no verso 4 de capítulo 9 e hoje nós vamos seguir até o 9, mas eu vou ler a partir do verso 1, para pegar o contexto somente, tá bom? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nós fomos até aí. Agora vamos continuar. E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta noite. Pedimos que o Senhor nos dirija no estudo para que possamos aprender a Tua palavra, aplicando as Tuas verdades em nossa vida, Senhor Deus. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, então, como eu disse, hoje nós vamos... a partir do verso 5, paramos na semana passada, onde simplesmente o Senhor Jesus diz a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi aí que paramos. E no verso 5, o apóstolo Paulo então diz assim: E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Vamos lá. Paulo estava perseguindo os cristãos. A gente lembra que ele estava lá na morte de Estevão. Ele tinha pedido cartas para perseguir os cristãos. Porém, Jesus aqui fala para ele: eu sou Jesus a quem você persegue. Bem interessante nós pensarmos isso e tomarmos cuidado com os nossos julgamentos. Às vezes, irmãos, e pode acontecer com qualquer pessoa, hein? A gente pensar que está combatendo alguém, e na verdade você está combatendo quem está acima dele. Quando nós temos... a Bíblia diz sobre as autoridades eclesiásticas, e estamos numa época onde as pessoas são desigrejados, não querem mais seguir uma disciplina, irmãos. Olha, a disciplina é do Senhor, hein? Às vezes Deus permite algumas coisas para nós e a gente se engana. Saulo estava contra os cristãos, ele não pensou que estava contra Cristo, mas Cristo fala: é contra mim. Aconteceu isso no passado, dentre os quais os exemplos que dá para lembrar é de Samuel. Lembra quando o povo falou para Samuel: Samuel, olha, você está velho, a gente não quer mais você, a gente quer um rei. E Samuel falou isso para o Senhor. Vamos lá, eu vou lá em 1 Samuel capítulo 8, já volto para Atos 9, mas no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, verso 5, e disseram-lhe: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós,
para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julguem. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Veja, o povo, naquela ocasião, não estava contra Deus diretamente, estava contra Samuel. Mas Deus falou: é contra mim. O Senhor Deus estabelece certa autoridade, né? Ele estabelece autoridades, e nós temos que pensar nas autoridades que Ele estabelece. Então, às vezes eu, o pastor Neil, o pastor Ricardo, ouvimos: mas eu estou bem com Deus, irmãos. Assim, Deus deixou alguém aqui na terra para cuidar da igreja. Ele deixa os pastores, Ele deixa os diáconos para cuidar da igreja. Não tem essa de que, olha, eu estou passando autoridade e estou falando lá com Deus. Irmãos, é só pensar nisso. O povo de Israel pensava que era contra Samuel, mas era contra Deus. Saulo pensava que estava perseguindo os cristãos, mas ele estava perseguindo Jesus Cristo. Tem que pensar nisso. E Saulo aqui volta para Atos capítulo 9, tá? Então, Saulo, provavelmente, ele ficou confuso, porque ele pergunta: quem és, Senhor? Paulo, me parece aqui, irmão, e os comentaristas também acham, que ele estava tendo, ele sabia que era uma teofania, ou seja, Deus se apresentando, que era um anjo. Ele sabia, ou ele teve uma noção, mas ele pergunta exatamente o que é que está na frente dele. Às vezes nós temos que saber quem é que está falando, e nós vamos na Bíblia ver isso. Eu tenho que comparar a vida de Paulo com alguns personagens do Antigo Testamento, mas vamos pensar lá. Saulo era uma pessoa religiosa. Saulo, ele conta que ele era hebreu dos hebreus, um fariseu zeloso, cuidava da lei, sabia a lei. Eu vou brincar, né? Aqueles que sabiam, assim, apontavam o lugar no rolo e ele abria e dizia: é aqui que está aberto. Sabe, aquelas pessoas bem dedicadas. Nós vimos aqui, quando aquele pastor de Trindade e Tobago pregou nas nossas conferências, ele mostrou uma festa de casamento e disse que tinha um irmão dele, ou primo, eu não me lembro, mas alguém que sabia o Alcorão de cor. Então, pessoas bem religiosas. O grande problema, irmãos, é que nós temos que discernir o que é religião e o que é Deus. E Saulo ali, quando ele pergunta quem é Senhor, ele não sabia, ele não conhecia o verdadeiro Deus encarnado em Jesus. Esse era o grande problema. Jeremias fala disso na época do cativeiro, quando os sacerdotes, o pessoal que sabia da religião ainda não conhecia o verdadeiro Deus. Por isso que Jeremias, eu vou lá no capítulo 9 de Jeremias, por isso que Jeremias é um trecho bem famoso, mas eu vou ler aqui, né, como eu gosto de fazer. Jeremias, capítulo 9, verso 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. E eu vou ler o verso 25, que a gente normalmente não lê, para você ter uma ideia. E no mesmo capítulo 9, tá? No outro verso 25,
Jeremias diz assim, o Senhor fala através de Jeremias: eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo circuncidado com o incircunciso. O religioso e o que não é religioso. E por que ele vai castigar, como castigou lá o religioso, o circuncidado? Porque não conhecia o Senhor. Irmãos, o nosso receio é que muitas pessoas com muito zelo ainda não conhecem o Senhor. Você discute com pessoas até de outras religiões que têm zelo mesmo, só que não conhecem o Senhor. Isso não vale nada, irmãos, porque um cientista pode ser zeloso e muito culto, cheio de argumentos, mas não conhece o Senhor. Você pode ter uma série de argumentos, disso, daquilo, mas se não conhece o Senhor, de nada vale, porque não agrada ao Senhor. Não adianta isso. E aí, volta, quando o Senhor diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí eu não sei se é nesta hora que Paulo diz que viu o Senhor pessoalmente, se ele viu outras vezes, porque lá em Gálatas ele diz que foi para a Arábia. Então talvez lá ele tenha tido aí um curso de teologia lá com Deus, para aprender tantas coisas que ele nos ensina depois. Mas aqui pode ser que ele tenha cumprido aquele requisito apostólico de ter visto o Senhor. Ele não viu desde o batismo, como a gente vê lá em Atos capítulo 1 ou 2, que era para a substituição de Judas, mas o Senhor se revela a ele. Então, quando Deus se revela, aí muda. E aonde é que Deus se revelou para Saulo? Porque Saulo ficou sem ver. Então não foi o fato de ter visto Jesus, mas foi o fato daquilo ter visto e penetrado no coração dele. As pessoas às vezes veem, por exemplo, veem Deus em várias coisas. Eu vi o testemunho de uma religiosa dizendo: minha mãe foi curada de câncer e ali eu vi Deus. Mas, irmãos, nem sempre a cura de uma doença você vê Deus. Às vezes vê uma emoção, vê um milagre, mas nem sempre é isso. Quando Jesus fala, aliás, quando a Bíblia relata Jesus curando 10 leprosos, a gente vê bem isso. Curou 10, um viu Deus, os outros não viram. Apesar de terem estado na presença de Jesus, mas não viram. Então, o que nós temos é que buscar ver Deus com o nosso coração. Ver só com os olhos não basta. E as minhas perguntas aí que eu faço como que você está vendo Deus? Com seus olhos? Porque se for com o coração, o seu olhar vai mudar. As suas palavras vão mudar. O seu jeito de tratar as pessoas vai mudar. Então, vamos lá, hoje é uma quarta-feira. Pense, como foi sua boca hoje? Como é que foi? O que você falou hoje? Glorificou a Deus? Deus se fez conhecido? Nós temos que pensar nisso. O que você pensou hoje? Porque tudo isso, irmãos, eu estou abrangendo isso, porque imagina, o apóstolo Paulo, nós vamos ver aqui, ele fica tremendo e atônito, porque, irmãos, diante do juiz de toda a terra, vai vir todos os problemas da tua vida. E se prepare. Se um dia você só teve a experiência de conversão, um dia você vai estar face a face. A Bíblia diz que nós vamos ter que tratar com ele. É bom se preparar. É bom pensar nisso. Porque naquela hora você vai ficar tremendo e atônita também. Mas vamos lá, vamos continuar ainda. No verso 5, Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Depende da sua Bíblia, não tem essa frase, porque existe um conjunto de manuscritos chamado texto crítico, e esse texto não tem esta frase. O texto Receptus, o texto bizantino, que é mais antigo, é esse que as versões tradicionais, inclusive a trinitariana usa, tem esse texto. As outras só vão falar nisso lá em Atos 26, se eu não me engano, que ele conta isso. Então, duro é para ti
recalcitrar contra os aguilhões. Então, vamos lá entender isso daí, irmãos, que eu até falei na última quarta-feira, que é isso, né? Irmãos, aguilhão, começa por isso. Os carros de boi, para o homem fazer aquilo, o arado, fazer andar, não adianta chicotear o boi. O pessoal usa o chicote no cavalo, mas no boi não vai muito, ele é muito molão mesmo. Como é que eles fazem? Aguilhão eles usam, é uma vara comprida com uma ponta de ferro, como o nome de agulha, agulhão, era essa que seria a ideia, agulhão. Então, aguilhão é só tirotrema, aguilhão. Então, tirotrema não, seria agulhão, pôs o i e tirotrema, vai. Aguilhão, então ele espetava o boi, para o boi andar. Só que quanto mais, se o boi, vamos imaginar, tentasse dar um coice ou alguma coisa, ele feria mais ainda ele. Quanto mais ele resistia, mais machucava. Então, esta é a ideia. A ideia é que se Deus está colocando um aguilhão e você está chutando, vai te machucar mais ainda. Tem que ir para onde o dono manda. Se você é um resgatado pelo Senhor, vai sem precisar de estar um aguilhão nas tuas costas. Então, o que ele tinha? Ele tinha força, assim como o boi. Para nós, o boi o boi é uma coisa até pejorativa. Mas, irmãos, na cultura da época, boi, e em outras culturas hoje ainda, boi é sinônimo de força. Irmãos, boi, é que a gente não está acostumado com carro de boi, mas as pessoas que moraram no interior aí, o carro de boi, irmãos, ele puxa tudo, aquele negócio é um trator. Ele vai arrasando tudo, então ele é forte. Por isso até que o povo de Israel faz o bezerro de ouro lá, porque o boi é símbolo de força. Então ele está recalcitrando contra os aguilhões. E eu fiquei pensando em como Paulo, naquele segundo, pensou se fosse eu. Paulo era esse boi, bravo, pegava cartas, entrava nas casas, assolava a igreja. Zeloso, como ele descreve lá, zeloso, queria cumprir tudo sozinho. Era um boi, só faltava uma direção. E cada vez que Deus espetava, porque eu acredito, aqui, irmãos, não está na Bíblia, vou eu lá no meu viagem novelística, eu acho que Deus já tinha dado uns cutucões nele. E ele não tinha percebido, porque a Bíblia menciona ele lá atrás, lá em Estevão, e eu acho que ele não tinha admitido, eu acho, mas só acho. Se você não acha, não tem importância, também não vem ao caso, não importa. A Bíblia não relata, é porque não quer que a gente saiba. Mas a lição que eu tenho aqui para mim é: não adianta correr ou forçar para um outro caminho quando o seu Senhor, que é Deus, te mandar ir por aquele. Não adianta você fugir. Não adianta você ir para outro. Ou seja, não adianta recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. É isso. Mas quando o Senhor Deus fala com isso é uma bronca, né, irmãos? É uma represália. É uma advertência. Depois de eu sou Jesus, Jesus fala: você está me perseguindo e você está me desobedecendo. Pensa, o Deus do universo não é o chefe, não é o presidente, é o Deus do universo. Como é que Paulo fica? Claro, trêmulo e pasmado. É isso que ele fica. E tremendo e atônito, disse. Ele só diz o seguinte: Senhor, que queres que eu faça? Só isso que ele diz. Que queres que eu faça? E eu fico pensando, irmãos, em Paulo. E aí o nome, até então a Bíblia só fala de Saulo, né? Depois que vai chamar de Paulo. Mas já foi esclarecido aqui que ele não se converte, muda de nome, é o mesmo nome. É Saul, na verdade, né? Esse nome dele. Eu imagino ele pensando. E eu me coloquei no lugar dele. O que eu pensaria se Jesus falasse isso? E eu responderia como ele, mas agora que eu li 2000 anos depois, tá? Senhor, manda que eu vou obedecer. Por quê? Porque lá em Jó,
E eu estou lembrando, porque, irmãos, pode falar que eu não sei versículo de cor nenhum. Na hora do aperto você vai lembrar. Você vai lembrar do que não deve e vai esquecer o que deve. É sempre assim quando está nervoso. Mas em Jó, capítulo 9... Espera aqui. Em Jó, no livro de Jó, no capítulo 9, verso 3, falando de Deus, aliás, vamos ver o 2, ó. Na verdade, se assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, forte em poder. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Então eu estou lá, eu sou Saulo, o Senhor me dá essa bronca. Eu lembro igual o Jó, eu falo, tá bom, Senhor, eu quero só ter paz. Porque ali, irmãos, imagina para o judeu, ver Deus era morrer. Lembra do pai de Sansão? Nós vamos morrer. Quem vê Deus e não morre, não tem jeito, irmão. Não tem jeito. E aí, a hora que ele percebe, porque aí está o nome Jesus. E aquela hora, irmão, é a hora de toda a pregação de Paulo depois. Ele vai gastar o resto da vida dele dizendo, Jesus é o Messias. Jesus é Deus. Se você vê lá em Atos 17, ele falando nas cartas, ele está sempre falando de Jesus como o Messias. Por quê? É o cumprimento das Escrituras. É o próprio Deus encarnado. E aí ele fala, não, é Deus. Eu só quero saber uma coisa. O que eu faço? É só. Sabe qual é o nosso problema? Nós hoje, não sei se no passado, mas enfim, do ser humano em geral, é que quando reconhece alguma coisa sobrenatural vinda do Senhor, às vezes Deus te fala num versículo, te fala numa mensagem, e nós recalcitramos contra os aguilhões, vamos para casa. Irmãos, não é assim que o servo de Deus faz. Quando Deus dá uma pancada na gente, uma bronca, a gente tem que acordar, irmão. É isso que tem que fazer. Não adianta, eu penso assim, irmãos, é só não lutar contra o Senhor. Quando você reconhece. Se você reconhece, eu fico pensando, olha, Igreja Batista de Vila São José, quanto tempo que a gente não tem uma conversão? Por quê, irmãos? Eu não sei qual a razão, eu sei que outras igrejas passem por isso, mas eu me preocupo com a nossa. Será que é porque as pessoas ouvem e ficam recalcitrando? Porque a gente tem pregado a palavra aqui. Não tem falado coisas da gente. Quando eu falo das novelas, eu abro parênteses. Aí eu falo, pessoal, estou imaginando isso daqui, hein? Do resto, não. Mas, irmãos, quando você reconhece, você tem que se dobrar. Não tem jeito. Como a gente resiste tanto ao Espírito Santo? Olha, mesmo nos momentos difíceis da sua vida. Sabe de quem eu lembrei quando eu preparava aqui? Lembrei de Josué. Josué está lá, vai conquistar a terra prometida. E eu tenho um desenho, né, muito antigo já, que é legal, Josué está lá, caminhando, assim, é muito engraçado. Que ele fala, bom, vamos conquistar Jericó, e daí no desenho animado, é uma brincadeira, né? Ele bate numa parede assim, ele vai olhando lá em cima. Aí ele fala, isso é Jericó? É claro que é uma brincadeira, mas dá para imaginar isso mesmo, ele batendo, ele vai olhando e quase quebra o pescoço, aquele muro enorme. É uma brincadeira, uma alegoria, irmão. Mas o que acontece? Vamos lá ver, Josué capítulo 5. Josué, no capítulo 5, no verso 13, e aconteceu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, o homem, não,
mas venho como príncipe do Senhor dos exércitos. Então Josué se prostrou, com o rosto em terra, e o adorou e disse: que diz meu Senhor a seu servo? Irmãos, igual o apóstolo Paulo. Uma vez você reconhece que é Deus, fica quieto. E só pergunta: para que lado o Senhor quer que eu vá? É só isso, irmãos. É só isso. Para Saulo, nós vamos ver a ordem, mas para Josué, diz assim: então o príncipe do exército do Senhor disse a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E o que Josué fez? Tirou o sapato. Irmãos, não importa se ele pediu para subir o muro, para tirar o sapato. Imagina, não posso tirar o sapato. Por quê? Porque não, eu estou numa guerra. Eu não posso me ferir. Não, isso aqui é a minha armadura. Sei lá o que ele podia ter falado. Irmãos, ele só tira o sapato. Eu fico pensando, obedecer é o negócio mais fácil que tem quando você tem fé. É só isso. Mandou tirar o sapato. Tira o sapato, acabou. Mandou você mudar de vida. É só isso. Mandou você pedir perdão. É só isso. É só. Quando Deus fala com a gente, é só obedecer. É muito simples. Claro que eu estou brincando. Não é simples. Mas olha, tenha certeza de uma coisa. Recalcitrar, ficar escoiciando, resistindo, é pior. Não dá certo. Josué nem questionou. Saulo falou: o que eu faço agora? Jó disse: quem vai contender com Deus e ter paz? E nós, 2000 anos depois? Há de pensar, irmãos. Será que nós estamos resistindo muito à vontade do Senhor? Com tantas coisas? Irmãos, olha, eu sei que eu já estou velho já, mas vocês mais jovens vão ver. Essa onda vai passar, irmãos. Já está passando. As igrejas aí, sei lá, os movimentos grandes aí já estão acabando, já estão vendo que não era um movimento religioso. Não era mais. Irmãos. A gente foi deixando, sabe? A gente foi deixando música, até decoração, nós fomos deixando as coisas entrarem, fomos nos acostumando que era assim mesmo, mas vai voltar para trás, porque simplesmente não está dando certo. Tem que só ver o que Deus quer na vida. Às vezes ele só quer que tire a sandália. Pronto. Só isso. Mas começa conosco. A culpa não é da igreja ou das igrejas. Não. A culpa é dos crentes. Porque a igreja é uma comunidade de crente. Então, o problema são dos crentes, não é da igreja. É só obedecer. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Só por isso. Vamos lá, volta lá para o verso 7, que eu estou acabando aqui. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Irmãos, olha, essa luz aí que veio, né, a Bíblia diz aqui, pararam ouvindo a voz, mas há uma luz que ele fala lá em Atos 26, a gente já leu isso. Eu vou só ler, irmão, porque para a gente completar os relatos, né? Lembra que esses relatos, é o próprio Lucas que escreve, eles são complementares, né? Até na quarta-feira, o pastor Neil me lembrou depois, que eu esqueci de falar, e ele tem razão, que se os relatos fossem iguais, é porque seriam mentirosos, né? As testemunhas não podem ser iguaizinhas uma da outra. Mas, por exemplo, olha, em Atos 26, onde o apóstolo Paulo fala para o rei Agripa, ele diz assim, no verso 13... Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Então, aí teve a luz. Mas Lucas não conta aqui. Então, mas conta lá em Atos 26. Agora, uma dúvida que me levantou aqui é o seguinte: Saulo estava com um grupo de judeus. Lembra? Ele estava com as cartas para ir pregar. E aí a pergunta, que eu não vou responder na semana que vem: onde estão os companheiros de Saulo?
Irmãos, só na eternidade, a Bíblia não diz. E deixa essa dúvida para lá. Eu não sei o que aconteceu com eles. Eu não sei. Pode ser, a gente pode falar, não, eles se converteram, porque quem está diante de Deus e não se converte, pode ser. Também pode ser que eles sejam os 9 leprosos, que continuaram a vida, eu não sei. Mas a Bíblia não nos fala, sabia? A Bíblia não nos fala o que aconteceu com eles. Mas Paulo complementa, eles viram uma grande luz. E uma coisa assim, todos caíram por terra. Então, pararam ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E aqui a voz, talvez eles não tenham entendido, tá bom? Mas, voltando em Atos 26, que é o complementar, né, o relato complementar, no verso 14, e caindo nós todos por terra. Irmãos, tem que cair por terra. Quando o Senhor fala, quando Ele troveja, né, como se fosse um trovão a voz dele, vai cair por terra. Ezequiel caiu por terra. Os homens que ouvem o Senhor caem por terra. Nós, e eu critico hoje a nossa geração, porque nós temos o coração mais duro e nós somos mais orgulhosos. A gente teve um momento que foi construído, mas o ser humano foi ficando mais orgulhoso. Cada vez, sempre foi, mas parece que ele tem mais motivos. Mais medalhas, mais vitórias, mais motivos para sermos orgulhosos. Só que diante de Deus, tudo cai por terra. O apóstolo Paulo vai falar isso quando ele diz, eu era um fariseu, eu era um judeu certinho, eu era da tribo de Benjamim, ele falei, tudo isso para mim virou lixo. Quando eu descobri as riquezas de Cristo. Talvez precisemos de fazer isso. Pode se forçar a fazer isso ou pode deixar Deus agir. Vamos terminar, vamos lá para o verso 8. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém. Na verdade, ele ficou cego, irmãos. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e não bebeu. Ele não ficou de olhos fechados. Ele ficou cego. Mas ele podia comer e beber. Então aqui teve a parte dele. Ele ficou tão tremendo e atônito, que agora sou eu que interpreto isso, irmão, se você não concorda, eu acho que foi o tempo de reflexão. Sabe, o que algumas pessoas fazem o ano sabático, né, o ano que você não faz nada. Mas, irmãos, até o sábado mesmo, judaico, é feito para refletir. A gente joga bola. Bom, eu não jogo, mas vocês jogam bola. Vai passear, eu sei. Mas pensa, será que você tem tirado um tempo para refletir? Você é crente. Estou falando com você, crente. Como é que é a sua vida, hein? Vamos pensar no domingo, então, vai. Você trabalha no sábado. Como é que é? Vem para a igreja, sai, almoça, dorme, pega o começo do jogo, vem para a igreja, quando termina, não sai da igreja, quer olhar o resultado do jogo de futebol? É isso, será? Qual foi a última vez que você parou para refletir? Refletir. O Senhor Deus deixou Saulo cego, mas ele ficou 3 dias sem comer e beber. Eu acredito, refletindo. Porque isso muda a vida dele. Aquele encontro muda a vida dele. Refletir no quê? Tempo de consertar, amolecer um coração duro. Tempo de refazer as coisas erradas. Tempo de reparar os danos. Tempo de se preparar para mudar de caminho.
tempo para pensar que já Deus mudou o caminho, porque agora está cego, e agora ele quer saber como que ele vai agir quando os olhos dele se abrirem? Eu não sei. Mas olha que seria interessante, não desejo isso, mas já pensou, olha, pastor Neu, que bom, se quando a pessoa se convertesse de verdade, ficasse cego 3 dias? Puxa, ia ser, porque daí a gente ia saber, que Deus não deixou a gente saber. Mas já pensou se a pessoa ficasse 3 dias, ou sei lá quanto tempo, refletindo na nova vida que Cristo espera? Bom, se você não teve essa reflexão ainda, de ficar sem enxergar as coisas do mundo, talvez até sem comer e sem beber, se você quiser, mas não estou pedindo uma penitência para você, mas estou pedindo que reflita. Se você não fez isso na sua vida cristã, tire um tempo para fazer. Eu acho que Saulo refletiu. Eu vou voltar no verso 6 para terminar de verdade, né? No final, e disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. 3 dias na dúvida. Será que a gente aguentaria? Já estaria no psicólogo tomando ansiolítico aí, porque já estaríamos em depressão e ansiedade demais. Mas pense nisso. Vamos orar, irmãos. Perdoe os minutos que eu passei a mais. Eu só queria que você hoje aprendesse que Paulo conheceu de verdade o verdadeiro Deus. E depois ele refletiu no novo caminho. Que nós possamos fazer isso. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta noite. E eu te peço que o Senhor nos abençoe, que nós possamos refletir sobre os caminhos que temos trilhado, Senhor. Nos abençoe, Pai. Nós queremos te obedecer apenas. Tira-nos, Pai, essa ansiedade que tem nos consumido, essa agitação onde nós não podemos parar e refletir. Pedimos ao Pai que o Senhor nos dê esse tempo. Pedimos que se alguém que nas redes sociais aí ouviram, ou vão ouvir ainda essa mensagem, que possam se converter a Cristo Jesus, que muda as vidas, que nos salvou pelo seu sangue derramado na cruz. E pelo nome de quem nós estamos orando. Amém. Deus abençoe, estamos encerrando nossa transmissão, irmãos. Até sexta-feira de manhã.